Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar a complexa e fascinante história da questão dinástica brasileira, que envolve a controvérsia sobre os direitos de chefia da Casa Imperial do Brasil e o direito ao extinto trono imperial. Esta história, que atravessa gerações, é marcada por momentos de amor, renúncia e disputas familiares que definiram o destino de uma nação. Vamos mergulhar nos detalhes deste conto épico de poder e legado. Durante o período imperial brasileiro, os herdeiros da coroa mantinham a tradição de casar-se com membros de outras famílias reais. No entanto, em 1896, já em exílio, um romance inesperado abalou essas convenções. O príncipe Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, filho mais velho da princesa Isabel, apaixonou-se por Elizabeth Dobrzyński de Dobrzyniec, uma baronesa do Reino da Boêmia. Embora de nobre origem, Elizabeth não pertencia a uma família real governante. A princesa Isabel, fiel às tradições dinásticas, impôs uma escolha difícil ao seu filho: renunciar aos direitos dinásticos ou abdicar do amor. Em um ato de amor e devoção, Pedro de Alcântara escolheu casar-se com Elizabeth, abdicando de seus direitos ao trono brasileiro em favor de seu irmão, o príncipe Luís. Este último, que cumpriu as normas reais, casou-se com a princesa Maria Pia das Duas Sicílias. A renúncia de Pedro de Alcântara foi formalizada em um documento, onde ele abdicou de todos os direitos para si e seus descendentes. Este ato, assinado em 30 de outubro de 1908 em Cannes, foi um momento crucial na história da Casa Imperial Brasileira, garantindo que a sucessão passasse para as linhas de seu irmão, Luís. E o príncipe Dom Pedro de Alcântara, Luís Filipe Maria Gastão Michel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança, tendo maduramente refletido, resolvia renunciar ao direito que, pela Constituição do Império do Brasil, promulgada a 25 de março de 1824, compete à coroa do mesmo país. Declaro, pois, que por minha muito livre e espontânea vontade dele desisto pela presente e renuncio, não só por mim, como por todos e cada um dos meus descendentes, a todo e qualquer direito que a dita Constituição nos confere à coroa e trono brasileiro, o qual passará às linhas que se seguirem a minha, conforme a ordem de sucessão estabelecida pelo artigo 117, perante Deus prometo por mim e meus descendentes manter a presente declaração. Com a morte da princesa Isabel em 1921, seu neto, Sua Alteza Imperial o Príncipe Pedro Henrique de Orleans e Bragança, filho de Luís, tornou-se o chefe da Casa Imperial. Entretanto, a questão dinástica ressurgiu após a morte de Pedro de Alcântara em 1946. Seu filho mais velho, Pedro Gastão, repudiou a renúncia do pai e reivindicou o direito ao trono, iniciando uma disputa que se estenderia por décadas. Pedro Gastão nunca aceitou plenamente a renúncia de seu pai e, após a sua morte, continuou a contestar a legitimidade de Pedro Henrique como chefe da Casa Imperial. Essa disputa dinástica ganhou novos contornos, mas com a morte de Pedro Gastão em 2007, seus descendentes, incluindo Pedro Carlos, declararam-se republicanos, encerrando assim a disputa pela chefia. No Brasil, a maioria dos monarquistas e entidades ligadas à restauração monárquica considera a renúncia de 1908 válida. Esse reconhecimento é compartilhado por várias casas reais europeias, incluindo as do Reino Unido, Espanha, Bélgica, França e Portugal. Uma tentativa de assegurar o status principesco para os descendentes de Pedro de Alcântara foi feita através da Declaração de Bruxelas em 1909, que reconheceu a criação do título de Príncipe de Orleans e Bragança para sua linhagem. Outro ramo da família imperial, o Saxe-Coburgo-Bragança, também reivindicou direitos ao trono, descendentes da princesa Leopoldina de Bragança, segunda filha de Dom Pedro II. Este ramo manteve uma relação próxima com a nobreza europeia. O filho de Leopoldina, Augusto Leopoldo, teve 8 filhos, entre os quais a única que manteve a nacionalidade brasileira foi a princesa Teresa Cristina de Saxe-Coburgo e Bragança. Teresa Cristina casou-se fora das normas da Casa Imperial, mas seu filho, Carlos Tassel de Saxe-Coburgo e Bragança,
buscou restaurar os direitos dinásticos para sua família, casando-se dinasticamente com a arquiduquesa Walburga de Áustria-Toscana. A questão dinástica brasileira é um exemplo fascinante de como a história e as tradições podem impactar as famílias reais e o destino de um país. Até hoje, as histórias e disputas dessa família continuam a capturar a imaginação de monarquistas e historiadores. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem pela história da Casa Imperial Brasileira. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário sobre o que achou dessa história incrível. Até a próxima!